Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Unicap Talks, nosso segundo episódio, um podcast que o objetivo é saúde em foco. Eu sou a Cleviana, sou cirurgião de cabeça e pescoço, sou o host desse podcast, e aqui do meu lado tem o Dr. Daniel Hortelado, meu co-host, que vai explicar para vocês o que é Unicap que ninguém entende. Boa. Muito bom dia, muito boa tarde. Muito boa noite, qualquer horário. Muito boa noite, qualquer horário. A Unicap, então, é um grupo de 6 cirurgiões de cabeça e pescoço que nós já trabalhamos juntos há muitos anos, alguns há quase 20 anos trabalhando juntos. E agora, de uns 2, 3 anos para cá, nós temos uma clínica, nós atendemos basicamente cirurgia de cabeça e pescoço, tem outros especialistas afins na clínica, mas a Unicap mesmo é cirurgia de cabeça e pescoço, é para isso que nós nos dedicamos e é para isso que estamos aqui, para falar sobre doenças da região da cabeça e do pescoço. Tudo relacionado à doença de região da cabeça e pescoço, tratamento e prevenção, que eu acho que é o fator mais importante. Exatamente. A gente fez um episódio anterior onde nós falamos sobre câncer de pele, né, o que é, o que causa, fatores de risco, como faz o diagnóstico, e nesse aqui nós resolvemos focar um pouquinho no tratamento. Para não deixar vocês perdidos, a gente vai dar uma recapitulada rápida sobre o que é câncer de pele, como faz o diagnóstico, fatores de risco, e para isso a gente tem 2 convidadas que estavam com a gente no episódio anterior, que são 2 super especialistas, e eu vou começar apresentando a Mariana. A Mariana tem uma relação íntima com a gente, não com a gente, né? Com alguém da gente, e se vocês quiserem saber, vocês vão ter que voltar no outro episódio. Mariana Sens, muito obrigado, nossa dermatologista. Seja bem-vinda a esse segundo episódio aí com a gente. Obrigado, Ackley, pelo convite. Oi, Daniel. Oi. Então, estou aqui muito feliz, né? E querendo passar ainda mais informação para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. Né? Show de bola. Eu vou te perguntar bastante coisa, você vai ter que fazer um resumão. E a nossa outra super especialista, com uma especialidade que vocês nunca ouviram falar, e se vocês quiserem descobrir qual é, vocês vão ter que voltar no outro episódio, porque a gente não vai contar. Ela é uma patologista, mas ela tem uma outra especialidade dentro da patologia. Gabriela Funchal, muito obrigado. Obrigada, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, com a Mari, com vocês dois, para estar falando do que é o meu trabalho diário, né? Que é a avaliação e diagnóstico de câncer e doenças de pele em si, né? Então, obrigada pelo convite. Acho que a gente vai voltar um pouquinho, né? Para dar uma recapitulada, porque não tem como a gente falar sobre tratamento sem explicar um pouquinho do que a gente está falando, né? A gente tem um episódio bem completo sobre isso, quase 1 hora aí só falando sobre o que é câncer de pele, fatores de risco e diagnóstico, mas eu vou pedir para a Mari resumir brevemente para a gente o que é o câncer de pele, os principais fatores de risco, e para a Gabi resumir rapidamente como que é o diagnóstico, quais as particularidades ali do diagnóstico e também os tipos que a gente tem, né, que foi falado. Perfeito. Câncer de pele, então, são lesões que aparecem na pele com agressividade local, então que podem destruir o tecido tanto na localização que ele se encontra, como à distância, podem fazer metástase, dependendo do tipo de câncer de pele. Existem os carcinomas, que a gente chama, que são os tipo não melanoma, e existem os melanomas. Aqui, a gente vai falar mais dos carcinomas, que são o tipo de câncer de pele mais comum, que a gente vê muito no nosso dia a dia, principalmente na população que a gente tem aqui em Santa Catarina. Como a gente tinha falado dos fatores de risco, então, história de exposição pessoal intensa ao sol, pacientes de pele clara, olho claro, exposição ocupacional, agricultor, pescador. Tudo isso, a gente aumenta muito a chance de ter câncer de pele a longo prazo. Exposição recreacional ao sol, né? Então, praia. Férias, praia.
E, enfim, tudo isso faz com que Santa Catarina seja o estado com maior incidência de câncer de pele no Brasil, né? Eu acho legal que você falou que a gente está falando de um tipo não melanoma, porque melanoma é uma doença que dá talvez 1 ou 2 podcasts só para ela, né? Porque tem muitas particularidades, né? Uma agressividade diferente e tudo mais. E acho que um negócio legal para todo mundo voltar pro episódio anterior é que a Mari mostrou que ninguém sabe usar protetor solar. É verdade. A gente só ficou aqui pensando assim, nossa, como eu errei. É uma ciência usar protetor solar e ficou muito legal a explicação, ficou muito bom. Mas é um fator de proteção, né, Mari, de câncer de pele não melanoma e melanoma, né, dos dois, né? Isso. A gente tem uma grande arma na mão, a gente só tem que saber como usar, né? Então, usando de maneira adequada, a gente vai bem. Se você não gosta de protetor solar, também tem outras opções. Tem outras opções, falou, é verdade. né? É só se proteger de maneira adequada e visitar regularmente o dermatologista. Acho que temos um bom resumo do que é o câncer de pele. E eu vou pedir para Gabriela contar para a gente um pouquinho como é que é o diagnóstico aí. Você falou muito dessa interação com o dermatologista, com o cirurgião, né? Você que fica ali... No meio do caminho. No meio do caminho. Né? No subsolo do hospital, normalmente. Escondida no subsolo do hospital. Mentira, lá na clínica ela fica na frente do meu consultório. Lá na clínica ela fica na frente do meu consultório, nada de subsolo. Mas quando você vê um patologista dentro da tua clínica? Quando você imaginou isso na vida? Nem eu imaginei. Né? Então você vê onde a gente está agora. O patologista está dentro da clínica do cirurgião. E o patologista examinando o paciente Olhando antes da cirurgia, vendo a cirurgia, acompanhando a cirurgia, né, Gabi? Então, normalmente, a biópsia, esse primeiro passo, né? A gente precisa que o dermatologista tenha detectado exatamente uma lesão suspeita, porque o paciente vai procurar o seu dermatologista, né? Com frequência, principalmente se ele tem história, como a Mari falou. Então, por quê? Porque o olho dele não vai detectar. A Mari explicou isso no podcast passado, isso é bem importante, que o paciente fala, não, mas eu tô me observando todo dia. Não, é a mesma coisa, né? Então, ela tem ferramentas, tem dermatoscópio, tem a torre que ela tem, ou outras tecnologias, e o olho dela, que é um olho treinado. Então, a partir do momento que ela tem uma suspeita, eu vou receber um material de uma biópsia que ela fizer para sanar essa suspeita. E essa minha avaliação vai ser para fazer o diagnóstico daí microscópico, se isso é câncer ou não é câncer. Então, é aí que a gente acaba conseguindo melhorar, né, na verdade, a informação que quem vai tratar, o cirurgião, vai receber. Então, ele sabe que é câncer e eu vou poder dar alguns outros subnomes, né, características que vão ajudar a propor o tratamento que, no fim, é o que a gente precisa para conduzir esse paciente. O diagnóstico, ele começa de uma suspeita clínica, né, de uma consulta, e ele passa por uma biópsia, onde a gente vai ter um diagnóstico definitivo, né? Assim, isso. A gente comentou no outro podcast, mas eu acho que tu falou por cima e eu não puxei muito esse assunto, né? Você falou de consulta anual. O que é o recomendado, assim, para acompanhamento? A gente ainda está falando um pouquinho de diagnóstico e eu acho que ficou esse gapzinho no nosso outro episódio de quando que eu devo procurar o dermatologista e de quanto em quanto tempo eu tenho que acompanhar isso. Com que idade eu começo a procurar o dermatologista? Perfeito. Isso depende muito de alguns fatores pessoais também, mas geralmente, antes dos 50 anos, a gente recomenda a cada 2 anos. Tem paciente que quando já teve lesão de câncer de pele, tem uma história familiar muito importante, ou geneticamente tem essa predisposição, vai ser anualmente. E se a gente diagnosticou um câncer de pele, às vezes a cada 3 ou 6 meses ele vai procurar. Mas antes disso, geralmente a cada 2 anos. E após os 50 anos, porque a gente aumenta muito a chance de ter câncer de pele a partir dessa idade, normalmente se recomenda a visita anual ao dermatologista. Mas essa questão de antes de 50 anos, a cada 2 anos, para criança também é recomendado? Não. A partir da adolescência? Não. Isso, mesmo na adolescência, né, para câncer de pele, isso não é tão importante, né? Então, a não ser que ele tenha uma história familiar muito importante, principalmente de melanoma, a
partir dos 15, 20 anos de idade, a gente começa a acompanhar. Câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma que a gente está falando mais aqui, que a gente vai falar mais nesse episódio, precisa de uma exposição mais acumulada do sol. Então, normalmente, a gente vai ver em idades um pouquinho mais avançadas, a partir dos 30, 40, 50 anos de idade, a não ser que tenha alteração genética e predisposição de desenvolvimento antes. Então, na infância, o pediatra geral já pode enfim, recomendar se aquela criança tem necessidade ou não de acompanhamento com dermatologista. Normalmente, da adolescência, acaba consultando com dermatologista por acne, por outros motivos próprios da adolescência. E a gente já avalia esse paciente, vê a necessidade de segmento ou não dele por essa parte de câncer de pele, mas normalmente é só a partir disso que a gente pensa nesse acompanhamento a cada 2 anos, geralmente em torno dos 30, 40 anos de idade. Que começa. Interessante, acho que ficou esse gap ali do que a gente não falou da outra vez, né? Tem que fazer diagnóstico, mas quando que eu procuro, né? Quando que eu vou? E isso também é algo que... eu sei que a gente vive numa realidade um pouco diferente de Florianópolis, mas é algo que qualquer médico poderia pelo menos olhar e dizer assim, precisa de um dermatologista. Sim. Eu trabalho na rede privada aqui em Florianópolis, mas o nosso estado, a gente tem uma rede de atendimento de telemedicina na parte de dermatologia no SUS. O que quer dizer isso? Então, lesões suspeitas de câncer de pele, você pode procurar o teu posto de saúde, tua unidade de saúde, e a grandíssima maioria das unidades de saúde em todo o nosso estado, existem unidades de saúde de referência para isso, são equipadas de um aparelho de dermatoscopia junto com câmera fotográfica, e essas fotos são enviadas para uma central aqui em Florianópolis, com muitos dermatologistas que vão laudar e vão dizer se essa lesão tem chance ou não de ser câncer de pele, e vão fazer o encaminhamento de acordo com a prioridade que a gente vê dessa lesão. Quando se suspeita que é um tumor mais agressivo, tem uma prioridade muito alta para ser atendido muito rapidamente. Quando se suspeita que é uma lesão de potencial de câncer de pele, mas não de potencial tão agressivo, também existe uma prioridade de tratamento. Isso funciona muito bem, né? Funciona super bem e é um dos primeiros serviços de telemedicina do estado, assim, do estado e do país. Isso. Muito bem organizado. Eu trabalho no SUS e eu recebo bastante paciente. Claro que, assim, é aquilo que tu falou, é uma lesão que ele está vendo numa fotografia, ele não tem, muitas vezes, história clínica adequada. Então, assim, encaminha como sendo câncer. Chega lá, a pessoa examina, não é, mas, assim... algo que agiliza bastante o processo, né? E tem uma assertividade. É muito melhor você ir para uma consulta e alguém dizer que não é do que você deixar de ir à consulta e chegar no momento com uma lesão avançada, né? Perfeito. Então, exatamente para isso. É uma triagem para o especialista chegar onde fisicamente ele não consegue estar, né? Maravilha. Acho que isso a gente também não falou no outro episódio e é muito legal. Bom, vamos tentar entrar. A gente já falou sobre o que é câncer de pele, fatores de risco, como é o diagnóstico. E aí eu sou o paciente, eu tenho uma biópsia positiva para um carcinoma não melanoma, um espinocelular ou um basocelular. E eu preciso tratar e eu chego no consultório da doutora Mariana com o meu laudo ali da doutora Gabriela. E aí o que você vai falar para mim? O que você vai fazer? O que você vai me orientar, Mariana? Então, a partir do momento que a gente tem um paciente com um câncer de pele, a gente avalia alguns fatores, né? Os fatores de risco da lesão em si e da localização, principalmente. Se é um carcinoma basocelular, eu preciso saber o subtipo, que é o que a Gabi vai me dizer na patologia, e... se tiver na cabeça ou no pescoço, ou áreas muito nobres, né? Orelha, às vezes dorso de mão, região genital, também é uma outra área que a gente considera muito nobre. Existe uma cirurgia especial para ser realizada, né, neste tipo de lesão, de acordo com a agressividade. Porque sempre que a gente fala em câncer de pele, a gente precisa fazer o que a gente chama de margem, né? Isso depois o Daniel pode explicar um pouquinho mais pra gente, que o cirurgião de cabeça e pescoço e cirurgião de Mohs consegue falar isso muito bem para o paciente. Então, de acordo com o que eu vejo da agressividade e da localização da lesão, essa lesão vai poder ser tratada com uma cirurgia que a gente chama de convencional, às vezes no consultório dermatológico, pelo dermatologista e pelo cirurgião geral, ou
pelo especialista, pelo cirurgião Uma de técnica MOS, com diferente. uma técnica diferente. Exatamente. Então eu tenho um diagnóstico, eu vou precisar de uma cirurgia. Eu vou para o cirurgião. Explica pra gente o que é uma técnica convencional, Daniel, e o que é uma técnica de MOS. Na verdade, Ackley, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que não pode ser feito qualquer coisa. Porque, assim, isso é algo super, super importante. Eu já vi muitos médicos falando, é só um vaso celular no nariz, é fácil tirar. Né? Então, muita gente subestima o câncer de pele. E principalmente na face não tem como isso acontecer. Não pode subestimar. Mesmo os menores tumores que existem. Pode ser um vaso celular infiltrativo, esclerodermiforme, que são tumores realmente muito mais agressivos. Então, os grandes problemas acontecem quando o primeiro tratamento não é feito da forma correta. Então, os grandes desastres em termos de tumor vão parar no cirurgião de cabeça e pescoço, quando tem que fazer grandes ressecções. E é uma pena pensar que sempre já foi um tumor pequeno. Então, assim, qualquer tumor grande que a gente precise tirar o nariz inteiro, tirar o olho. Acho que as pessoas às vezes não têm ideia do que é isso, né? Assiste Harry Potter. É. Lord Voldemort, sem o nariz, aquilo ali é uma rinectomia. É uma pessoa que perdeu o nariz por um câncer de pele. Então, E é uma coisa que é impactante, né? Esses dias eu vi um trecho, os grandes vilões dos filmes, eles não têm o nariz, né? Normalmente é uma coisa que assusta, né? Que dá medo. E a gente já fizemos rinectomia por câncer de pele vaso celular. Né? Tirar o nariz inteiro, né? E imaginar que esses pacientes sempre tiveram um tumor inicial que poderiam ser bem tratados. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é não subestimar. Tem que encarar... Não ficar esperando, né? É tranquilo, a maior parte dos tumores são tranquilos, são fáceis de tratar, vão ser curadas, isso não tem a menor dúvida. Só que o que a gente não pode fazer é subestimar. Essa é a primeira coisa. Então tem que fazer o tratamento correto, e o tratamento correto, em geral, é cirúrgico. Existem algumas técnicas, principalmente um pouco mais antigas, ou de algumas áreas da medicina, tipo curetagem, cauterização, alguns tumores até possível fazer criocirurgia, alguns tumores muito superficiais, mas assim, são escolhas de exceção. Basicamente, o tratamento é cirúrgico. E o que se diz de tratamento cirúrgico? É tirar todo o tumor. Então, obrigatoriamente, o que a gente precisa fazer é retirar todo o tumor. A pior coisa que poderia acontecer seria a gente tirar o tumor e deixar algumas áreas com tumor, deixar a margem comprometida, principalmente na face, como disse a Mariana. Então, assim, como é que a gente consegue tirar todo o tumor? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente consegue até ver, o tumor começa aqui, termina aqui, essa pele é normal, se tirar aqui, a gente consegue tirar tudo. Mas na maior parte dos tumores, principalmente em áreas como pálpebra, nariz, orelha, são tumores muito mal delimitados. Então, a gente não consegue analisar onde o tumor começa, onde o tumor termina. Tem outras áreas, como o nariz, por exemplo, que muitas vezes a pele está normal e tem tumor embaixo, que é impossível a gente avaliar isso clinicamente ou com um dermatoscópio. Então, assim, como é que a gente faz para tirar tudo? Existem duas formas, como a Mari falou. Existe a cirurgia convencional, que é uma cirurgia que a gente dá uma margem de segurança. Então, dependendo do tipo e do subtipo do tumor, é dada uma margem maior ou menor. Varia de 4 a 10 milímetros. Em geral, o ideal seria uma margem de 7 milímetros. Então, os trabalhos científicos mais antigos que avaliaram isso, identificaram que se o tumor tiver alguma área de prolongamento, alguma coisa assim, se a gente der uma margem de 7 milímetros para um vaso celular em geral, fora os subtipos muito agressivos, a gente consegue tirar todo o tumor em 95% dos casos, não é nem 100%. O problema é que dá uma margem de 7 milímetros numa pálpebra, numa asa de nariz, na orelha, é muito difícil. Dá uma margem espaço, né? Falta Porque espaço. se a lesão tiver 1 centímetro, você vai dar mais 0,7 para um lado, 0,7 para o outro, já virou 3, Já né? virou 3.
Então, dar uma margem de 7 milímetros no tronco, num braço, numa perna, é tranquilo, é possível fazer. Agora, na face é muito difícil. Então, em geral, quando o paciente vai ser operado, principalmente por um médico que não está tão acostumado a tratar câncer de pele, essa margem é reduzida. Só que quanto mais a gente reduzir, menor a chance de cura. Acho que aí tem 2 pontos importantes, né? Às vezes a pessoa vê a lesão ali, é uma lesão pequena, no nariz de 1 centímetro, mas esquece que você vai ter que dar uma margem. Quando a gente fala margem, terminou o tumor, eu tenho que tirar mais um tanto de tecido saudável. Então, uma lesão de 1 centímetro vira quase 3 centímetros. Exatamente. Mas e por que às vezes o cirurgião não tira esses 3 centímetros? Porque dependendo da região, você vai ter que fechar aquilo ali. Ele não sabe reconstruir. Exatamente. E às vezes, dependendo de onde for, não é tão fácil fechar um defeito de 3 centímetros. E aí o cara economiza para poder ficar mais fácil o fechamento. Mais fácil de fechar. Né? E aí ele negligencia, mas às vezes não é uma negligência por intencional, é porque ele também às vezes não consegue encontrar o limite, como você falou, da lesão. Porque a lesão ela tem uma parte macroscópica, que eu estou vendo, e uma parte que ela vê. E aonde normalmente vem a margem comprometida é no microscópio, não é na macroscopia. Exatamente. Né? E se vem uma margem comprometida na face, obrigatoriamente tem que fazer outra cirurgia e tirar mais, para garantir essa margem livre. E aí aquele defeito vai ficar um pouquinho maior e um pouco mais difícil de reconstruir. E tem muito médico, principalmente quando não está acostumado, como eu falei, que não consegue reconstruir, não sabe reconstruir, não tem técnica suficiente para reconstruir. Então, aí é outra dificuldade, né? Então, são esses casos que são mal operados, que são mal conduzidos, ou por culpa do paciente ou por culpa do próprio médico, que acabam nesses grandes desastres. Então, já há muitos anos, existe uma técnica que é uma cirurgia micrográfica. Existem algumas técnicas de cirurgia micrográfica. A mais realizada no mundo é a cirurgia de Mohs, que é uma técnica que, durante a cirurgia, enquanto o paciente continua no centro cirúrgico, ou na sala cirúrgica, ou numa sala de espera, são analisadas 100% das margens. Depois vamos conversar com a Gabi para ver o que ela acha das margens, como que as margens são avaliadas. Essa é uma pergunta legal. Mas a grande capacidade dessa técnica é avaliar 100% das margens, tanto na periferia quanto na profundidade, enquanto o paciente ainda está ali. Então, claro, o paciente fica esperando, é uma cirurgia que demora muito mais, a gente analisa essas margens, é feito um mapeamento, então a gente consegue localizar a lesão, e se a gente vê que tem tumor ou na profundidade ou na periferia, na mesma hora eu já aviso, olha, ainda tem tumor, vamos tirar um pouquinho mais. Daí a gente vai ali, na mesma hora, e tira só um pouquinho na área onde está comprometido. Então, dessa forma, a gente consegue economizar bastante tecido. Em geral, o defeito cirúrgico é menor, mas o principal motivo de ter uma cirurgia micrográfica, de fazer uma cirurgia de Mohs, é maior chance de cura. Deixa eu tentar... Vamos ver. Vamos tentar visualizar. Se eu tenho um tumor aqui e eu vou fazer uma cirurgia convencional, eu vou ter que dar 1 centímetro... Acho que tá pegando lá. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. E tirar bastante tecido. Isso. Então, eu vou fazer um defeito e depois fechar. Então, se eu já dei 1 centímetro aqui, eu já posso ter deixado lesão, porque eu não estou visualizando ela macroscopicamente. Na cirurgia de Mohs, você não vem e dá 1 centímetro de cada lado. Muito menos. Você tira próximo da lesão. 2 milímetros, claro, depende do diagnóstico, muito próximo da lesão, porque a gente tem certeza que vai conseguir avaliar todas as margens. Aí você tira próximo da lesão, a Gabi vai lá, analisa. Então, você tem um método de mapear esse tumor, né? De quadrantes, né? Exatamente. E aí você... aqui eu tirei, deu livre, eu tirei 1 milímetro, então se é na pálpebra, eu economizei aqueles 0,7, 0,6 que tudo né, aqui, eu ia dar 1 centímetro, então eu economizei 0,9 para cá, mas aqui que eu não ia dar 1 centímetro, ia ficar doença. Ainda tem tumor. Aí tu vem e amplia aqui. Daí a gente vai lá, como eu fiz o mapeamento, essa localização, eu sei exatamente onde que é essa região no paciente, no local, vou lá, tiro só mais um pouquinho aqui, estudo de novo. Sim, né? Então não é só até tirar terminar. Acabou. E isso é feito tantas vezes quanto for necessário, até ter certeza que saiu tudo.
E aí, aquele 0,9 que você economizou aqui, você gastou nesse lado de cá para reconstruir. Mas numa área muito menor. Sim, e não deixou doença. Tirar todo o Acho que isso é o entorno principal. da lesão com essa margem, a gente, primeiro, garantiu que não tem nada de tumor. Segundo, pelos trabalhos científicos, a gente consegue ter muito mais... uma chance de cura muito maior. Uhum. E, principalmente nessas regiões, como a face, economizar tecido sadio. Então, essa é a grande Mais vantagem. fácil de reconstruir depois. Muito mais fácil. É uma cirurgia diferente, né? Eu realmente, até o processo, e depois que você começou a fazer, a gente acompanhar isso na clínica, o processo de vai e volta, opera de novo, analisa lâmina, e às vezes assim entra uma lesãozinha pequenininha e sai um defeito gigantesco, muda um pouquinho o entendimento, muda bastante, né? Não um pouquinho, o entendimento da doença, né? Muda muito e assim, Ackley, eu não entendo como que a gente conseguia operar Antes, né? De maneira convencional. um tumor de nariz, de pálpebra, da forma convencional. Então, assim, eu não entendo isso. Hoje em dia, eu não... Deus ajuda. Não teria... É verdade. Eu não tenho mais coragem de operar um tumor nessas regiões, numa área tão nobre, sem um controle micrográfico das margens. Uhum. Então, eu não... Assim, claro... As novidades surgem, as técnicas surgem, apesar de não ser uma técnica nova. Né? O Frederick Moss, que descreveu isso na década de 30. Só Caramba. que, assim, isso foi se popularizar nos Estados Unidos na década de 70 e no mundo na década de 90. Então, assim, no Brasil se faz desde a década de 90. Mas não de maneira... Assim, não, era pequenos centros, outro pequenos médico locais. que fazia, e os que começaram a fazer na década de 90 aprenderam a fazer diretamente com o Frederick Moss nos Estados Unidos, que ele ensinava muita gente, onde eu fiz a minha formação. O meu chefe aprendeu com o Frederick Moss, então ele foi para os Estados Unidos, o Frederick Moss disse que ele era muito legal, assim, e ensinou todos os detalhes da técnica. E tudo que é feito no mundo veio desse médico. Quando é bom, não muda no tempo, né? Assim, pelo menos nas técnicas cirúrgicas, a gente tem técnicas de 100 anos que Exatamente. agregou uma tecnologia ou outra, mas em relação à técnica mesmo, não mudou quase Cirurgia nada, de né? tireoide, por Tireoide, mudou muito né? pouca Que coisa. é a mesma cirurgia de 100 anos atrás. Exatamente. E até hoje a gente bota o robô e continua fazendo a mesma cirurgia, Exatamente. só com o robô. É a mesma coisa. Exatamente. Mas outra coisa interessante de pontuar, que você falou assim, quando é bom, a gente não muda. O paciente, a gente sabe, o paciente, quando já fez uma cirurgia com essa Volta. técnica, ele só quer fazer também com essa técnica. verdade. Porque ele provavelmente... Outra coisa de economizar tecido é que esses pacientes, como a Mari falou, eles têm um campo, né? Então, Nunca é o sol né? que ele tomou, ele não tomou só no nariz. Exatamente. Né? Ele tomou numa área da face toda. Então, a gente está tratando desse e o outro está aparecendo aqui. É. E daqui a pouco está aparecendo aqui. Então, o que você vai economizar é, nossa, maravilhoso para esse paciente. E ele geralmente chega para a gente já tendo tratado convencional algum outro, trata com esse e não quer nunca mais voltar para o convencional. Então, não é só a equipe que se sente satisfeita de estar fazendo um bom trabalho. O Dani sabe que eu sempre falo isso, né? Eu me sinto muito feliz vendo que a gente está fazendo um excelente trabalho, um trabalho correto mesmo, seguro, né? O paciente também sente isso, né? E ele vê que isso é a melhor opção mesmo, porque ele já sofreu, coitado, às vezes, para chegar ali onde ele chegou e sabe que isso aí vai ser bem mais tranquilo para ele. Tem pacientes que a gente opera que já operaram 8, 10, 15 vezes o tumor no mesmo Na local. mesma lesão, né? É a 16ª cirurgia. Então, acontece. E isso que vocês falaram é a realidade, né? Se é no tronco, é no abdômen, é nas costas, cara, você dá 2 centímetros ali, não tem como. Dificilmente você vai ter uma margem comprometida numa lesão que você dá. E tem tecido, você vai ficar com uma cicatriz grande? Vai. Mas é diferente de você fazer na face, né? Você fazendo no nariz, não tem como dar 2 centímetros, 1,5 de margem para dizer, não vou errar de jeito nenhum, né? E a minha pergunta, Gabi, para você é, qual que é a diferença do patologista na análise das duas lâminas? Porque, assim, se a gente for querer raciocinar, vai dizer, tá, mas na convencional, o patologista olha e diz que tem margem comprometida, eu vou lá e opero de novo. E, às vezes, a pessoa opera, vem margem livre, e aí o tumor volta no mesmo lugar.
Depois de 6 meses. Existe diferença na análise das duas técnicas? É por isso que a gente tem na verdade, fatores de risco. Do mesmo jeito, isso também leva em consideração a avaliação da patologia. Então, a patologia, ela não avalia todo a forma convencional, né? Então, quero deixar claro que é a forma convencional. A forma convencional, quando a gente recebe uma peça. Em geral, a gente não sabe aquela peça onde estava e a gente faz uma amostragem, uma boa amostragem, mas entre um corte e outro existem várias micras, né? Às vezes 1 milímetro, dependendo do tamanho da ressecção, e isso é por amostragem. Então, no fim, a gente avalia aí uma condição subótima das margens cirúrgicas, mas que, em teoria, dentro daqueles 95% que o Daniel referiu, a gente consegue ali dar a margem real de segurança, né? Na maior parte dos tumores. Mas, quando esses tumores se incidem nessas áreas de risco, e que então, por isso que se chamam de risco, já foram mapeadas, sendo áreas de difícil avaliação e de difícil de controle, e somando isso, fatores que seja do próprio tumor, que é a agressividade dada pela biópsia, então se é uma variante infiltrativa, uma variante pouco diferenciada, e além disso, coisas que a gente acabou não falando um pouco no podcast anterior, mas que a gente também merece comentar, que é fatores inerentes ao paciente no sentido de imunossupressão. Hoje a gente sabe que isso é super importante. Todo mundo tem, assim, algum viés de imunossupressão, né? Com esses novos biológicos, ou até realmente por ser um paciente imunossuprimido. Então, a gente também tem que entender que o câncer também tem uma resposta antitumoral, biológica, imune, né? Se você não tem essa condição imune adequada, você também vai ter um tumor muito mais agressivo e que vai realmente recidivar muito mais rápido. Então, com tudo isso, a gente também leva em consideração que a gente faz uma avaliação talvez muito ruim na convencional para tudo isso que pode estar, né, sendo envolvido nessa análise. Já, por outro lado... que daí a gente tem aqueles 5% isso, que o Daniel falou. Esse 5% que gera passa batido isso ali. aí, exatamente, nessa possibilidade, e por isso que a gente fala que é a margem de segurança, né? Não é uma margem real, você dá uma margem de garantia, segurança, né? Exatamente, não é uma margem de garantia, é uma margem de segurança, que você nem tá vendo o tumor, né? Você deu aquela margem. Já na cirurgia micrográfica, a gente, o Daniel avalia, né, o tumor e ele tira a margem para que ela seja totalmente livre. E a gente avalia 100% da margem, né? Ela na sua totalidade, não fica nenhum pontinho sem ver. Claro, existe uma chance minúscula, eu não sei, Dani, você sabe esse número de uma recidiva com o MOS é bem menor, né? Se fala em 1 a 2%. Então, é bem diferente num contexto geral de tumor, né, principalmente nessas regiões. Então, existe uma pequena chance de não estar avaliado 100%. Nada em medicina isso, é 100%. É mais para falar isso, Cleia, é mais para a gente não botar, né, um fim, porque a gente não tem nem explicação para isso, porque as margens foram avaliadas, né? Só 100%. comparando, porque a gente falou em 95%, só comparando aqui, 95% de margem livre. Mas a chance de recidiva de um carcinoma celular com uma cirurgia convencional é de 15% a 20% na face. Bem maior. Bastante. Na face. Então, 80%, 85% da cirurgia convencional de chance de cura, comparando com 98% a 99% numa cirurgia de MOS, por exemplo. Mas, considerando o que a Gabi falou, né? Porque nunca vai ser um único tumor, né? Isso é esse que eu acho que é essa a questão. Eu tenho um aqui na região malar, tem pele sobrando. Eu tenho 80... dá pra fazer, opera de novo, dá uma margem boa. Mas nunca vai ser só aqui, né? Não, porque é a mesma pele que ganhou sol, ganhou do outro lado, ganhou na testa, ganhou no nariz, ganhou na pálpebra, ganhou no lábio, na orelha. Na orelha, né? Que ninguém nunca passa protetor solar na orelha, né? Então... São nossos eternos clientes, a gente fala. Começou, né? Isso é uma coisa que o Daniel fala bastante, que é diferente, porque tireoide vocês operam uma vez e tá resolvido, né? Câncer de pele é aquele paciente crônico, que é o campo cancerizável, como a Gabriela falou. Então, é como, para explicar, né, para o nosso público, é como se fosse um campo fértil, super adubado, para o crescimento de novas lesões de câncer de pele. Então, aquele paciente precisa do acompanhamento constante
e da cirurgia com maior possibilidade de cura, com melhor resultado. A gente tem na cabeça e pescoço algo semelhante com o câncer de boca, né? Quem fuma vai ter um campo cancerizável na boca, Verdade. mas não chega a ser o mesmo índice de recidiva do câncer de pele. Ou seja, De justamente porque depois que o cara tem um câncer de boca, que ele conseguiu tratar e curar, ele para de fumar, né? Então ele tira o fator agressor. O câncer de pele, o fator agressor, só se ele morar no subsolo junto com o patologista, né? É verdade. Então, assim, tu continua tendo o fator agressor, tu tem mais chance de recidiva, né? Eu ia fazer uma pergunta, eu já fiz sobre as margens, mas ela fugiu. Lembrei. Quanto tempo, mais ou menos, como que funciona a cirurgia de Mohs? Cirurgia convencional é uma cirurgia que o paciente vai lá, anestesiou, marcou a lesão, retirou, reconstruiu, né? Que às vezes pode ser simples, pode ser mais complexo. Mas eu falei que a gente vê a complexidade do Mohs lá, porque tem o patologista na frente. Então, como é que funciona mais ou menos o circo da cirurgia de Mohs, assim? É uma cirurgia muito mais complexa que uma cirurgia convencional, né? A cirurgia convencional, se é feito com anestesia local, né? Como a maioria das cirurgias, inclusive as cirurgias de Mohs. Numa cirurgia convencional é feita uma anestesia, é tirado uma margem de segurança, como eu conversei. Tirada a margem de segurança, é feito o fechamento, de preferência fechamento primário, que é quando a gente junta as bordas e só sutura, porque se por acaso tiver alguma margem comprometida, se tiver uma incisão retilínea, a gente consegue ampliar com mais facilidade. Se a gente rodar um retalho ali, a gente já muda muito a anatomia. Se tiver uma margem profunda, a gente vai na cirurgia convencional, eu não vou saber onde que tem. Então, normalmente, numa cirurgia convencional, sempre a gente procura fechar de forma mais retilínea possível, ou até deixar aberto para cicatrizar sozinho de dentro para fora, ou com enxerto de pele, que a gente não muda muito a anatomia, que às vezes é necessário. Uma cirurgia micrográfica é diferente. Então, uma cirurgia convencional demora 20, 30 minutos. É uma cirurgia muito mais rápida. Uma cirurgia convencional, eu costumo dizer, uma cirurgia de Mohs, eu costumo dizer para os pacientes que demora no mínimo 3 horas. Mas não existe um máximo. É o mínimo, que é o tempo de chegar no consultório, fazer a dermatoscopia, que eu, junto com a Gabriela, a gente faz a dermatoscopia em todos os pacientes para delimitar a margem. É dada uma margem mínima, isso é feito no consultório ainda. É feito todo um mapeamento com caneta, é fotografado, tudo isso. Depois que está feito o mapeamento, o paciente vai para a sala cirúrgica, é feita a anestesia, a gente tira a parte central do tumor, que é mandado para o laboratório, tira essa margem, que é uma margem muito pequena, é a mínima margem que a gente consegue avaliar no microscópio, tanto na periferia quanto na profundidade. Isso os pacientes sempre perguntam, e na parte profunda? Também é avaliado, a gente consegue ver toda a margem profunda. A partir daí, no momento que a gente retira essa margem, não é fechado, a gente não dá ponto, a gente não fecha, faz um curativo no local que for, o paciente fica esperando e a gente leva essa margem para o laboratório. E aí que toda a mágica acontece. Esse é o grande diferencial de uma cirurgia convencional, que é o posicionamento das margens, né? Então, a margem ela é toda preparada antes. Não é só jogar na lâmina e botar no microscópio. E não é só pegar, dar para o técnico, faz aí. Né? A gente tem que ir lá, eu vou lá, a Gabriela vai lá, a Amanda vai lá. A gente posiciona de uma forma que a gente consiga colocar toda a periferia, toda a borda do microscópio. Então, no microscópio, a gente consegue ver todo o entorno da lesão com o seu mapeamento, então com cores diferentes para a gente poder se localizar, e toda a margem profunda. Então, essa margem ela é preparada. A gente tem uma técnica que é a Juliana Delagnello, que ela é muito boa, muito treinada para isso. Ela é fisioterapeuta. Então, no decorrer dos anos, né, Gabi, ela foi ganhando mão cada vez melhor. Então, agora ela está ótima. Essa margem, então, ela é colocada num aparelho, que é um criostato, que é um aparelho que congela essa margem, e são feitas as lâminas. Então, as lâminas são
Lâmina, quando eu digo, é a lâmina para olhar no No microscópio. microscópio. Então, são confeccionadas as lâminas, isso é corada num corador, e assim que as lâminas estiverem prontas, a Gabriela ou a Amanda, são as duas dermatopatologistas que nós trabalhamos juntos, elas analisam no microscópio. Lá na clínica, o nosso microscópio tem um carona, então eu sempre avalio junto, né? É importante porque, assim, muitas vezes a opinião do cirurgião conta, né, Gabi? Às vezes ela tá olhando, me chama para eu ver, para a gente avaliar isso juntos. É para entender que o laboratório é dentro lá da Unicap, né? Porque às vezes a pessoa não tá entendendo. O laboratório, eu saí do calabouço e tô lá. Eu vou lá no horário marcado, então tô lá, tô desde o começo, como o Dani falou, para marcar o paciente, isso é essencial para minha avaliação. E isso que o Daniel falou é muito importante. Assim, a decisão da margem é uma responsabilidade combinada, compartilhada, né? Entre eu que estou olhando aquela minha avaliação e o cirurgião que tirou o tumor, discutir em relação ao paciente, em relação à localização, em relação a quais os próximos passos, como o Daniel fala. E você consegue mesmo avaliar 100%. Total, porque a gente vê na mesma lâmina exatamente a periferia, como o Dani falou, toda a periferia, né? Ela vai marcada, como o Daniel falou, então essa marca fica no paciente, então isso é bom também informar. Então essa marca que eu recebi ficou no paciente também. Então a gente sabe exatamente o que eu tô avaliando, eu sei exatamente quando acaba. Quando tu fala marcado, você pinta lá de verde um cantinho e aí lá na pele tá pintado de verde, na peça tá pintado de verde. Tem uma quebradinha, uma marquinha. Tem umas marquinhas que a gente já... É o segredo da técnica que eles não querem contar. Mas eu tenho um mapinha quando mas é verde, tá, pessoal? A gente pinta mesmo, o patologista pinta, verde, o Dani que não azul, pinta. amarelo, Azul, amarelo e preto. Né? E quando acaba, a gente vai lá com o nosso mapinha e pega do lado do paciente e fala, olha, Dani, é aqui, ó, é bem aqui, ó, nesse pontinho. Então tem essa né, minúcia ali, né? Minúcia mesmo de avaliação e de condução mesmo, né? Então a gente consegue ver toda essa margem periférica inteira, 100%, porque a gente controla mesmo a visão, a gente controla onde começa e onde acaba cada quadrante que tá ali no paciente. Eu falo, aqui tá livre, aqui tá livre, aqui tá livre, o fundo tá livre, e se precisar, tira um pouquinho, mas olha, só um pouquinho, entre isso e isso, não chega nem no próximo a marcar. E aí a gente vai indo assim, muito, muito, muito despacito, né? Ter uma lâmina zero doença. Isso. E assim, Ackley, se por acaso, eventualmente já aconteceu de a gente não conseguir ver algum segmento, a gente prefere tirar um pouquinho mais, examinar e garantir para ter certeza do que dizer, não, eu acho que não tem nada ali. Então, eventualmente acontece tem uma areazinha, às vezes a pele é muito fininha, sai nos primeiros cortes e a gente não conseguiu ver. É melhor ir lá, garantir, tirar um pouquinho mais, que normalmente não muda na reconstrução, do que... Ficar na dúvida, né? E deixar... na dúvida e deixar... E quantas vezes mais ou menos o paciente fica nesse vai e volta? Opera, opera de novo? Isso é muito variável, mas assim, 90% dos casos se faz em até 3 fases. Cada ida ao centro cirúrgico é uma fase? É uma fase. Então, assim... Normalmente, 1, 2 fases, 3, 4, 5, 6 fases já é mais difícil, né? Mas até 3 fases é em 90% dos casos. E voltando, né? Então, cada vez que a gente identificar, não tem tumor, a gente vai lá, tira mais um pouquinho, o paciente volta a esperar, a gente volta a levar essa nova margem para o laboratório. O processo é recomeçado, então tem que congelar, fazer a lâmina, corar, examinar no microscópio, e é isso que demora bastante tempo, né? Então, não tem como apressar isso. Não tem tecnologia para isso. É humano mesmo, é manual. É manual, mas também, claro, depende tem um método, mas eu digo assim, não tem uma máquina que você coloca lá e ela analisa a lâmina, né? Não existe. Não tem. Isso de jeito nenhum. Até porque essa interpretação que a gente fala que é uma coisa importante que a gente tem que entender no patologista, né? É tudo uma interpretação, e por isso que o papel do cirurgião tá ali com a gente, isso
é o que faz o diferencial, né? Então, fora essas outras condições. Isso aqui, se você está na dúvida, vamos tirar mais um pouquinho, porque não vai me mudar. O meu vizinho do fechamento ia pegar bem nesse ponto, então não se preocupa, né? Eu não teria como sozinha fazer isso, né? Eu costumo dizer que eu não consigo mais operar se a Gabi ou se a Amanda não estiverem olhando. Você tá ficando velha por isso. Né? Porque elas têm que estar olhando. É mais olhos, precisa de mais olhos. Mas assim, e a gente vê, né, Oftalmologista, Gabi? conhece? E a gente vê, né, Gabi, como é importante, assim, eu fico ver bem desde satisfeita. o começo. E elas olham, elas vão no consultório antes da cirurgia para conversar com o paciente e tirar dúvidas e ver como é feita essa demarcação. Ficam na hora da cirurgia assistindo. Cada vez que precisa ampliar, elas olham para ter certeza, é aqui mesmo, vamos tirar assim. Muitas vezes eu falo, tá bom, Gabi? Dela, não, tem que tirar um pouquinho mais. Então, como é importante isso, né? Como é importante essa conversa que a gente tem para, no final, ter certeza que não tem nada de E tudo. como é que é a questão de reconstrução? Como é que é fechamento? Essa é a maior dificuldade da cirurgia, porque, assim, tecnicamente é uma cirurgia normalmente muito tranquila. O grande segredo disso não é a forma de tirar, é mais a forma de analisar essa certeza, o posicionamento lá. E depois a segunda grande dificuldade é o fechamento, porque a gente nunca consegue garantir para o paciente, vai ser assim, né? Antes, numa cirurgia convencional, a gente consegue dizer para o paciente... Na consulta já planejada. Vamos tirar isso daqui, então vamos rodar um retalho assim, vai ser assim, assim. Ali não. Ali, muitas vezes, numa primeira fase, eu já penso, vamos fechar desse jeito. Viu que tem imagem comprometida, vamos tirar. Agora não é mais daquele jeito, agora já é de outro jeito. Uma terceira fase, agora já não é mais nenhuma das duas, é uma terceira forma de abordar. Na quarta já tá abrindo o livro e dizendo, Deus me ajuda, deixa eu achar. Não. E assim, e já teve casos de acontecer de tirar tanto, de fazer um defeito cirúrgico tão grande, que a gente opta por fazer uma reconstrução muito mais complexa, um retalho à distância, num segundo momento, no dia seguinte. No centro cirúrgico, no centro anestesiado, com preparado anestesia para geral. isso. Sim. Então, na verdade, isso já foi planejado previamente. A gente opera toda terça-feira, porque na quarta-feira nós temos sala o dia inteiro no hospital. Se precisar, eu reconstruo na quarta-feira com anestesia geral. Sim. Algumas vezes, na maior parte das vezes, quando eu imagino que o paciente vai precisar, eu já deixo isso tudo preparado. Então, daqui a 2 semanas a gente vai ter uma cirurgia assim, que o paciente já está preparado para fazer uma reconstrução com retalho médio frontal grande no hospital com anestesia geral. Mas às vezes acontece de sair do planejamento. Sair do planejamento. Isso que eu falei a brincadeira do livro, mas é porque assim, às vezes o teu planejamento vai mudando tanto que... Né? Às vezes a lesão é pequena, a gente imagina, não vai ter nada, vai ser uma fase, vai lá estar na quinta, sexta fase e ver que o ideal é uma reconstrução com um retalho muito grande, que o ideal é fazer com E se geral. tem uma coisa que cirurgião de cabeça e pescoço sabe fazer, é rodar um retalho, fechar um defeito e puxa daqui, puxa de lá. Acho que é só cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião plástico que consegue ter esse arsenal, porque assim, a gente tem um arsenal grande de reconstruções ali dentro da memória, né? E não só retalhos locais, A distância também. mas retalhos à distância, né? Esses retalhos muito grandes, Sim. como a gente está acostumado. E assim, Clay, outra vantagem da cirurgia de Mohs é essa reconstrução, né? A gente ter certeza, se a gente vai rodar um retalho desses, um retalho tão complexo, e a gente ter certeza que a margem está livre, a gente consegue rodar com muita facilidade. Se voltar a lesão é porque tinha no retalho, né? É porque tinha uma lesão começando lá no retalho. Ou no campo de cancerização, né? Como a Mari falou. Mas já teve situações, isso tu já me contou, de você ir tirar uma lesão e começar a ampliar e ter uma outra do lado e juntar com duas e virar um defeitão. Sim, Ou seja, foi para tirar uma, já levou duas, fez 2 por 1, né? Uma oferta ali isso não de é tratamento. E era uma lesão que não era visível. Que não era visível, né? né? Imagina, e a gente vê, às vezes, que é um tumor diferente, né? A gente opera por um vaso celular, vai ver, já tá chegando num espino celular. Né? Então, às vezes, acontece isso. E daí, claro que o defeito é muito maior. Sim. E essa dificuldade de reconstrução é maior.
E é legal falar também que vocês são uma equipe multidisciplinar, né? Sim. A Unicap, vocês são basicamente cirurgiões de cabeça e pescoço, e tem cirurgião plástico, tem otorrino, tem a patologista. Tem os agregados. Então, Olha, tem uma tudo família isso. ali. E normalmente as cirurgias de vocês, que eu achei muito legal, vocês operam sempre em 2, né? Sim, sim. Então, Às vezes então mais de nisso, dois, ou mais de 2. Então, pelo menos 2 cirurgiões ali. Então, nessas cirurgias que tem algo inesperado, tem ali a opinião dos 2 em conjunto, pensando no melhor para o paciente. Eu né? acho que um dia a gente vai poder falar sobre reconstruções. A gente tem, depois que a gente teve retalho mixcirúrgico, plástico, O ou esses Anderson. retalhos locais, eu fico tranquilo, não interessa o que vai acontecer, eu sei que de algum jeito vai fechar. Exatamente. E acho que essa segurança é essencial para o tratamento de câncer na face, né? Isso. Você sabe que você vai abrir o que precisar porque você fecha o que tiver. Né? E acho que esse é o grande problema que você economiza, né? Você sabe que você tem que ir um pouco mais, mas fala, né? E aí fica, mas a segurança de saber fechar é importante. Só lembrando, Ackley, que assim, não é todo câncer de pele que se faz cirurgia micrográfica de Mohs. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Né? Quando que tu indica um, quando tu indica outro, né? Quando... Em primeiro lugar, assim, a melanoma não se faz, ou nos Estados Unidos eles até fazem com uma dificuldade, é um custo muito maior. No Brasil eu desconheço quem faz cirurgia micrográfica ou Mohs para melanoma. Então é basicamente pro carcinoma, né? Um tumor que celular ou surge espinocelular. nos queratinócitos, basocelular, espinocelular. Tem um ou outro tumor que é possível ver, aqueles tumores mais raros, né, que a Mari falou, mas é basicamente para basocelular e espinocelular. E assim, também não todos, né? Depende do tamanho, depende da localização, depende do subtipo, depende da idade do paciente, depende se é um tumor primário ou se é uma recidiva. Então, Então, disposição, normalmente... né? Se o paciente quer várias fases, né? Exatamente. Várias tidas, anestesia. Então, assim, normalmente a cirurgia de Mohs é indicada para tumores na face, pela dificuldade óbvia de reconstrução e pela parte estética, e por ser tumores mais agressivos, né? Couro cabeludo, pela dificuldade de fechar. Então, quanto mais tecido a gente economizar, melhor. Tem um negócio difícil de fechar, é couro cabeludo. É couro cabeludo. Orelha, claro, faz parte da face. Dorso da mão, dorso do pé também pela dificuldade de reconstrução. E, eventualmente, região genital. Que é possível fazer. Então, normalmente não se faz cirurgia de Mohs para tronco, braço, perna. Normalmente não se faz. Mesmo se você tiver uma lesão muito grande... É possível. Muito grande, lesão recidivada... ou multirecidivada, nós já fizemos, né? Fizemos já do abdômen, fizemos do ombro, mas são lesões multirecidivadas que o paciente não aguentava mais, já operou 10, 15 vezes, aqueles casos que eu falei são esses. Daniel, não aguento mais, eu já operei 15 vezes isso daqui e sempre volto, eu tenho que operar todo ano. Então, normalmente para esses casos está bem indicado. Tumores com subtipos mais agressivos... Então, normalmente está indicado para essas... Normalmente são essas as indicações. Acho que um último esclarecimento, eu tenho mais uma pergunta para a Mari antes, que seria a minha última pergunta, mas é interessante a gente esclarecer o que é um retalho. A gente fala, enxerto, retalho, para nós virou uma coisa tão comum exatamente. E as pessoas não têm a menor ideia do que é um retalho. Boa. Pensa que vai pegar um pedaço de tecido e colocar ali um retalho. O pessoal da cirurgia plástica, eles chamam de escada da reconstrução, né? Eles começam com a reconstrução mais simples, que é o fechamento primário, que é só pegar, juntar as bordas e fechar. É um cortezinho com a faca, né? Cortou, vai lá na emergência, dá 2, 3 pontos, dá um fechou. pontinho e fechou. O segundo passo é a cicatrização secundária, deixar cicatrizar de dentro para fora sozinho. Deixa a lesão aberta e espera cicatrizar. Terceiro passo é o enxerto, né? Que o enxerto é tirar uma pele de algum local e colocar. O problema é que o enxerto, por exemplo, tem um defeito na face, é tirado uma pelezinha daqui, ou daqui, ou daqui, e colocado ali. Só que o enxerto tem que ser uma pele muito fininha, às vezes fica uma cor de pele diferente, às vezes fica um pouquinho mais afundadinho. E o retalho é a mobilização de algum tecido junto com a sua irrigação sanguínea para cobrir o local. E esses retalhos têm
inúmeras formas, inúmeras maneiras de fazer isso. Podem ser regionais, que a gente tira do lado. Por exemplo, daqui a gente tira daqui. E pode ser ela fica com um pedículo, né? Ela fica presa em algum lugar, né? Presa em algum lugar e mantém a irrigação. Essa área presa é o que mantém a irrigação. Né? Ou pode ser algum retalho à distância, né? Que a gente pode tirar do tórax, do ombro, supraclavicular, que é essa região aqui em cima, da testa para reconstruir nariz. Então... E mantém normalmente uma artéria, uma veia, ou um pedaço de pele irrigando aquela área, ou mantém de forma definitiva ou de forma temporária. Né? Que daí tem que fazer uma segunda cirurgia para cortar essa irrigação sanguínea. E o último passo são os retalhos microcirúrgicos, que é retirada uma área completa junto com artéria e veia, e é feita uma emenda da artéria e da veia no leito cirúrgico, que é a forma mais complexa, e normalmente isso é deixado para grandes defeitos cirúrgicos. Como se fosse um transplante de tecido na mesma pessoa, né? Você transplanta da coxa para a região da face. Transplante, isso mesmo. Isso aí. Mari, a gente falou bastante, não sei se tem mais alguma coisa de Moss, porque eu ia perguntar, eu sei que tem bastante coisa, mas não sei se queres comentar mais alguma coisa, porque assim, uma dúvida que sempre fica na cabeça das pessoas é, precisa sempre cirurgia, precisa operar, não existe outro tratamento, não existe quimioterapia, não existe medicamento para tratamento de lesões de pele, de não melanoma? Carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, 99,9% das vezes a gente vai indicar uma cirurgia. Existem tumores muito iniciais, aquelas lesões quando a gente chama de pré-câncer de pele, que não vai vir escrito que é um carcinoma, vai vir escrito no laudo, no anatomopatológico, na biópsia que a gente vai fazer, vai estar escrito uma queratose actínica. Essa lesão a gente considera pré-câncer de pele. Essa lesão, se a gente não fizer nada nela normalmente, depois de 5, 10 anos, ela pode se transformar num carcinoma espinocelular. Então, esse tipo de lesão a gente trata ou com criocirurgia, que é com nitrogênio líquido, ou com medicações tópicas, com cremes, para terminar aquela lesão. Se aquela lesão continua recidivando, continua aparecendo, normalmente a gente precisa retirar, porque isso pode ser um sinal de que ela está querendo transformar para um câncer de pele e o tratamento não foi efetivo. Radioterapia é muito pouco utilizada, né, para câncer de pele, porque a gente tem algo muito eficaz, que é a cirurgia. Então, não tem sentido a gente indicar um tratamento que é muito menos curativo e muito mais agressivo para o paciente, sendo que a gente tem uma outra maneira de curar esse paciente de uma maneira muito mais adequada, né? Então, normalmente é caso cirúrgico, a não ser que o paciente não tenha condições de cirurgia. Então, clinicamente, ele não possa ser exposto a uma cirurgia, não é acamado, tem condições pessoais que não permitem, né, a cirurgia. Daí, se usa de outros recursos para fazer a contenção um pouquinho desse tumor. Tratamento de exceção, né? Tratamento totalmente de exceção. Pensou em câncer de pele, vai pensar em tratamento cirúrgico. Esse, normalmente, é o nosso, a nossa indicação. A outra exceção são os tumores irressecáveis, né? Que é impossível operar sem um dano muito grande. Que pegou alguma estrutura vital, né? Exatamente. Invadiu o cérebro. Então, hoje em dia, temos armas para isso também, né? Para o basocelular, o vismodegib, para o espinocelular, semiplimab. Então, que é a imunoterapia. Mas são casos de muita exceção, e são para aqueles tumores, assim, que não tem como operar. Sempre a cirurgia tem um resultado melhor. Vai ter sempre um resultado melhor. Esses tumores, principalmente quando invadem olho, né? Quando invadem olho, 2 olhos, isso, né? Então, né, se pensa nesse tipo de cirurgia, de medicação para reduzir o tumor e, quem sabe, permitir uma cirurgia, né? Exatamente. Teve bastante avanço nessa área nos últimos anos. Se fala muito, né? De terapia neoadjuvante, que é fazer tipo uma quimioterapia, uma imunoterapia,
pré-cirúrgica, né? Quando Com a gente fez vismodegib. residência era uma coisa proibitiva, né? Proibitivo. Não se falava Não se em pensava. terapia neoadjuvante para cabeça e pescoço, era um crime, né? Exatamente. E isso mudou muito, assim, né? Hoje... Conhecimento médico vai mudando, né? Por isso que a gente está sempre se atualizando, por isso que o tempo todo lendo artigo, indo para congresso, o que a gente conhece hoje é mais para frente. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã, né? De amanhã. Não é isso. verdade de Por, amanhã. por isso que medicina é tão fascinante sempre. Exatamente. Né? Pra Nunca todo nunca mundo. cansa, nunca perde a diversão, né, de estudar. Isso mesmo. Algumas doenças para câncer de pele mudou a abordagem, né? Para o melanoma, a imunoterapia mudou a abordagem, né? Mudou o tratamento, Prognóstico, né? mudou prognóstico, tudo. Vivemos tempos muito Muito bons, bons, né? muito Muito bons, bons para a exatamente. medicina e com muito conhecimento e muita difusão de Morreu de conhecimento. diarreia, né? Hoje a gente tá tratando melanoma, né? Não, realmente, a gente vive tempos muito bons e muito, se comparar a 100 anos atrás, fáceis, né? Ainda não são fáceis para quem está passando pelo processo, mas assim, se comparar com 100 anos atrás, as opções que a gente tem hoje, a gente está em tempos maravilhosos, né? Eu vi, não sei se tu estava, Aklen, num congresso que eles estavam discutindo um caso de um SEC feio e o oncologista falou assim, pô, se fosse melanoma seria melhor. Quando que a gente pensaria nisso, né? Exatamente. Quando que a gente pensaria nisso? Verdade. Queres comentar alguma coisa ainda? Não, só quero agradecer, principalmente a participação brilhante da Mariana, da Gabi. Obrigado mesmo. Novamente, iluminaram os nossos 2 primeiros episódios do nosso NICAP Talks. E eu gostaria de agradecer também a tua participação, que foi excelente. Participação não, né? Tua abordagem, o teu host, a tua condução, que é um radialista... Não, mas é que quando os colegas são bons, fica fácil, né, cara? Não teve momento de silêncio, não tem que ficar extraindo informação. verdade. Né? O negócio flui, né? Não, mas obrigado. Que bom. Gostei da experiência. A gente podia fazer mais uns, né? Vamos? Começar uma série de tireoide, talvez. Surgiu... A tireoide a gente já pensava, mas surgiu a ideia de fazer de melanoma também. Melanoma. É legal. De reconstrução. Cuidado de cicatriz, né? Da parte de... Legal. Eu sei que a Mari também manja muito disso, botox na cicatriz e muita coisa aí que dá pra gente fazer. Tem muito conhecimento, né? Pra gente espalhar, pra gente falar assunto. Assunto que não falta, né? Muita coisa legal e coisa que normalmente não é falada, que você procura informação e não tem na internet, assim. E nisso vocês estão de parabéns, porque realmente espalhar conhecimento de qualidade, informação de qualidade para o paciente. Então, quem tem o problema vai pesquisar, né? E é aí que o médico especialista entra. É aí que, às vezes, a gente se recolhe um pouco, fica com vergonha da câmera e de estar, né, se mostrando na internet. E... às vezes, quem são os melhores não estão ali passando informação para o paciente. Então, nesse quesito, vocês estão de parabéns para tomar essa frente e espalhar o conhecimento de qualidade. E tem tanta gente falando tanta coisa errada na internet, então, né? Tanta besteira que a gente vê. Então, tem que falar algo sério, assim, né? Se é pra falar besteira, deixa que eu falo, né? Daí a gente fala uma coisa de verdade, boa e... Deixa mais leve, correto, né? E eu falo as besteiras no meio. Mas não besteira médica, né? Exatamente, né? Isso. Mari, seu arroba e muito obrigado aí, sua consideração final. Não, eu só tenho a agradecer, né? É muito bom pra gente, como dermatologista, saber que a gente tem profissionais tão qualificados e tão competentes pra gente encaminhar, porque essa ligação é muito importante, que eu tenho minha dermatopatologista de confiança, eu tenho cirurgiões de cabeça e pescoço de confiança também, porque a gente não faz medicina sozinho, né? Então, isso é muito legal. Obrigada mais uma vez vocês pelo convite. Meu arroba é Mariana Sens Dermatologia. Show. Gabi. Eu primeiro esqueci de agradecer, que tal, é difícil de lembrar, então eu lembrei. Agradecer o convite, é super legal isso aqui. Podem me convidar para as próximas do que eu sei, de câncer de pele ou de pele, qualquer coisa de pele, adorei. E realmente eu acho que o mais interessante é a gente sentir que quanto mais a gente se junta e quanto mais a gente discute, melhor medicina a gente faz, melhor a gente cuida dos pacientes. E é esse o nosso retorno, né? Nosso principal retorno é esse. É ter clientes satisfeitos. E o cliente satisfeito é o nosso paciente, né? Então, é isso que a gente prioriza, é nisso que a gente
tira felicidade, né? Então eu agradeço a oportunidade, aliás, já agradeço desde o começo a Mari por ter me indicado, o Dani por ter me convidado, né, para fazer parte dessa equipe, porque quando que a gente ia imaginar criar uma coisa tão legal quanto a gente tem ali. Então eu queria agradecer não só pelo Unicap Talks, mas por fazer parte da equipe. Eu acho que... Faltou arroba. Falei, @Funchal Amaro. Eu acho que nesse formato não deve ter... Assim, não deve ter outra equipe ou não deve ter muitas, né? Não sei. A gente cria. Acho que não tem ninguém. Com cirurgião plástico, com dermatopatologista. Eu acho que não tem Unicap nenhuma no mundo. Não tem. Dani, teu arroba. @DR Daniel Hortelado. Agora lembrou. Agora eu lembrei. Porque a gente não tá acostumado com isso, né, Gabi? A gente é de uma geração mais velhinha. As pessoas vão te ver no YouTube e querem te achar no Instagram. Mas assim, muito legal. Eu acho que as próximas tendem a ser tão boas quanto. Então, vai ser difícil achar... Trazer o Gustavo, não vai... Não. Gustavo não dá pra trazer. Não dá. Não, Gustavo vai gaguejar. Mentira, Gustavo, a gente vai te trazer. Gustavo é excelente. Então encerramos e até a próxima. Um beijão. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau.